As informações aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do mundo. Jovem, dinâmico e com jornalismo de credibilidade. Rádio Café, na 101 FM. Faltam 21 minutos agora para as 8 da manhã, 21 para as 8, 7 graus a temperatura. Nós já estamos ao vivo também aqui pelas redes sociais da 101 FM. A gente vai conversar agora com o secretário de Meio Ambiente aqui de Xanxerê, o Carlo Antunes, para fazer alguns esclarecimentos aqui no nosso Rádio Café. O Rádio Café, inclusive, recebeu algumas... Vou usar o termo críticas e aí o senhor entende se construtivas ou não, secretário. Bom dia. Bom dia Guilherme. Bom dia, pessoal de casa aí. Secretário, para a gente começar, eu lhe conheço antes da vida pública, antes de ser secretário, de fato, de conduzir uma pasta na administração aqui de Xanxerê. O senhor sempre foi uma pessoa muito técnica e desde quando eu trabalhava na vida pública e o senhor prestava serviços... O senhor sempre foi de dizer, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, com base no que prevê a legislação e com base no que prevê o conhecimento técnico a respeito do assunto. Alguns empresários aqui da cidade têm questionado a sua atuação na secretaria. E eu gostaria de saber, primeiro, o porquê desses questionamentos, secretário. Olha, Guilherme, eu acredito e entendo que as pessoas elas têm uma zona de conforto. E quando você procura... ou ser um pouco mais criterioso numa regra, ou definir um caminho, isso incomoda. A pessoa já tem agido sempre de uma forma, tem enviado projetos de uma determinada forma, né? No caso específico de loteamentos, por exemplo, o que acontece? Os loteamentos na prefeitura eles são aprovados em vários setores. Ele passa pelo setor de trânsito, pelo setor de meio ambiente, pela engenharia e etc. Então, isso era feito de uma forma meio analógica, digamos assim. O pessoal levava o papel, levava o projeto lá no meio ambiente, levava no trânsito, levava Fazia via sacra. Fazia via sacra. E às vezes, chegava lá no trânsito, eles pediam para mudar alguma coisa, ele mudava e mudava só no trânsito. Lá no meio ambiente não ficava com aquela alteração. Então, às vezes o cara começava um empreendimento com 3 projetos, 3 versões do projeto diferentes. Isso causava uma série de dificuldades. Então, nós estamos num processo de todo o processo de loteamento, por exemplo, ele vai passar pela prova fácil, que é um sistema onde entra um projeto único e analisado por todo mundo. Então isso, claro que no começo dá um desconforto, você tem que apresentar o projeto de uma forma diferente, mas é uma segurança para todos. E ao fazer isso, nós tivemos que estabelecer alguns critérios, né? Você sabe que todo loteamento, o empreendedor ele precisa doar para a prefeitura, as áreas públicas, né, que é a área institucional, onde a prefeitura um dia vai fazer uma creche, um posto de saúde, uma escola, ou seja o que for, né? É uma área... E também a área verde, que é uma área do loteamento com uma pegada mais de proteção ambiental e uma área que no futuro também pode ser usada pelo município para fazer praça, parque, esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, já aconteceu, não só aqui em Xanxerê, mas nessa pegada de doar uma área institucional e área verde, da área verde ser o pior espaço do loteamento? E não tem como fazer nada absolutamente lá, ou ser numa ribanceira, por exemplo, só porque tem um pouquinho de mato lá. É legal fazer isso? Legal, digo, na questão normativa, dentro da legislação. Assim, é legal. Porém, a gente que está defendendo a prefeitura e defendendo a cidade, nós entendemos também que os servidores do município têm a discricionariedade de exigir ou de pedir áreas que não sejam as piores. Nós orientamos os técnicos lá que façam sempre pela média. Nós não queremos nunca o melhor terreno do loteamento, mas também a gente entende que para o município não é interessante ficar com o pior terreno do loteamento. Então a gente quer um terreno médio, um terreno que tenha viabilidade para no futuro aquela região se desenvolve, a prefeitura precisa fazer um posto de saúde, por exemplo, seja um terreno que seja numa rua boa, que tenha uma boa frente, que tenha uma declividade adequada. Hoje em dia, cada vez mais a gente precisa estar atento às questões da acessibilidade. Então, um terreno com declive muito ruim é difícil, custa muito caro depois para fazer uma obra, tem que encher de rampa, elevador e etc. Enquanto com terreno plano você já economiza isso. Então, a gente tem procurado mais nessa linha. Os empresários, tá? Eles entendem isso também. Eles estão
A gente está num processo agora de mudar um pouquinho, de ser, não digo mais rigoroso, mas a gente levar isso um pouco mais, de uma forma mais rígida, né? De a gente cuidar mais dessa questão, porque não adianta, por exemplo, a prefeitura ter 20 terrenos na cidade e esses 20 terrenos serem 20 terrenos que não servem quando você precisa construir um equipamento público, né? Certo. E essa história, secretário, de que os processos não andam lá na prefeitura, que está muito demorado, que parece que depois que o senhor assumiu está mais moroso. O que está acontecendo? Essa reclamação chegou para mim, né? E eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado porque nós temos dentro da Secretaria do Meio Ambiente, que é a que eu sou responsável, um setor que é o setor de licenciamento e um setor de fiscalização, onde existem técnicos que trabalham nesses setores. Quando esse zoom, digamos, chegou para mim, eu fui verificar o que estava acontecendo. E, quanto à Secretaria do Meio Ambiente, eu posso afirmar que é uma informação equivocada. Inclusive, a gente fez um levantamento. Eu estou há 4 meses na Secretaria, então eu fiz o seguinte: os últimos 3 anos eu peguei o primeiro quadrimestre e comparei. E nós estamos liberando até mais licença do que nos primeiros quadrimestres dos últimos anos. Então, isso me deixou um pouco mais tranquilo. Mas, claro, se existe um processo parado sem uma justificativa, isso é um problema. Então, a gente tem um objetivo ali de não deixar nada parado. Eu fui verificar hoje, na Secretaria nós não temos nenhum processo com prazos assim exagerados, sabe? O máximo que tem ali é coisa de 10, 15 dias, mas que está na fila normal de análise e tal, sendo que a gente tem até 30 dias para analisar. Então, talvez algumas vezes acontece do técnico da prefeitura solicitar, nós precisamos que o profissional adeque essa planta ou emita mais uma RT e tal, e aí isso está com o empresário. Às vezes demora, essa devolutiva também demora, né? Mas na prefeitura eu posso afirmar hoje que isso não está acontecendo. E o que eu peço sempre para os técnicos da prefeitura é assim, ao pegar um processo para analisar, faça de conta que é o seu melhor amigo e vamos sempre encontrar uma forma legal, tecnicamente legal, juridicamente legal, para que a gente possa aprovar. A gente tem que olhar sempre, eu vejo dessa forma, vamos olhar com os olhos de aprovar, mas com base sólida, né? Secretário, aí a gente entra na seguinte questão. O senhor é um cargo técnico, de fato, a gente já falou sobre isso. Às vezes, o investidor que está querendo abrir um loteamento, fazer aqui na cidade, ele não enfrenta alguma dificuldade nesse quesito? Ou a dificuldade é pelo que a lei impõe? Existem dificuldades. Não acredito que tenha dificuldade, como eu vou dizer, alguma dificuldade pessoal. Ou o próprio prefeito, ele não se envolve nisso. Eu tenho, assim, posso falar isso abertamente, eu tenho uma grande satisfação de estar trabalhando nessa administração, que o próprio prefeito, ele diz para nós assim: Carlo, faça aquilo que é certo. Seja para quem é da situação, da oposição, de amigo, inimigo, do Inter, do Grêmio, seja que a gente tem que ter essa regra clara. A regra clara, ela é boa para todo mundo. Claro que acontece o seguinte: nós temos uma legislação municipal, estadual e federal. Alguns pontos, essas legislações têm divergências. Então, ou não é nem divergência, às vezes elas não são muito claras, elas geram interpretações diferentes. Então, acontece sim de a gente lá na prefeitura aprovar, por exemplo, um loteamento e o Ministério Público entender que aquilo não está correto perante a lei estadual, apesar de que a gente acha que está. Então, tem alguns casos que nós aprovamos, ele está aprovado, e o Ministério Público entendeu diferente. E por algumas outras questões está lá, e aí os empreendedores têm que ir lá e têm que negociar e verificar essa situação. O ideal seria que a gente tivesse mais afinado com isso. A gente até promoveu já uma reunião com o doutor Alexandre, né, falando sobre isso e tal, mas não foi possível que a gente seguisse a mesma orientação do Ministério Público nesse momento, porque nós temos uma legislação municipal e nós estamos cumprindo ela, né? Mas isso eu acredito que é um ajuste e que no final das contas ele é positivo. Certo. Porque nós estamos querendo deixar as regras claras e iguais para todo mundo, né? Uma última pergunta, secretário. A Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria considerada nova em Xanxerê, né? Além dos licenciamentos, o que a secretaria é responsável aqui no município?
Olha, eu até anotei algumas coisas para não esquecer, mas para você ter uma ideia, a Secretaria tem uma parte de orientação técnica e educação ambiental. Então nós damos palestras em escolas, nossos técnicos vão em escolas, palestras sobre resíduos, etc. Nós participamos de diversas ações, como o Recicla Xanxerê, que teve esse final de semana. Nós temos um programa que é o Giro Certo, que é para descarte de pneus e etc. Nós temos também um programa Reciclando Futuro e muitos outros. Nós também atuamos na parte de animais, que é uma outra área bem polêmica, porque a secretaria ela tem lá uma veterinária, um assistente, nós temos um carro só para isso, onde a gente recolhe animais com maus tratos e animais machucados, atropelados, doentes. Nós temos um convênio com o Hospital Veterinário da UNOESC, onde eles são tratados, né? Então nós temos essa parte de animais, que é a parte das zoonoses. Nós também temos uma licitação já em andamento, um contrato, né? Onde a gente faz castração de cadelas. Claro que a gente só faz isso para pessoas de baixa renda e vulnerabilidade, CadÚnico, né? Nós não podemos castrar cadelas de pessoas que têm condições de fazê-lo. Nós agora vamos ter uma licitação para castração de gatas, tá? E também, dentro desse mesmo pedido, fora essa questão, nós temos também um programa lá de limpeza de fossas para as pessoas que têm CadÚnico, né? Então, muita gente nos procura pedindo limpeza de fossas. Nós temos um limite e nós não podemos limpar a fossa de uma pessoa que tem condições de limpar. A limpeza de fossas é para quem tem o CadÚnico. E o CadÚnico, ele é determinado por uma legislação federal que diz quem é CadÚnico e quem não é. Então, muitas vezes, a gente tem que mandar assistente social na casa da pessoa, verificar se realmente ela se enquadra, e aí a gente promove a limpeza da fossa. Isso só nessa parte de orientação técnica. Nós temos depois a parte de fiscalização, a parte de licenciamento. Então, é uma atividade bem... A coleta de lixo é fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente também ou é outra secretaria? Não, a coleta de lixo ela é de responsabilidade de outra secretaria. No entanto, a nossa secretaria ela é responsável pela fiscalização do lixo jogado de forma irregular em lotes, ou até em via pública, né? E realmente a gente está agora discutindo junto com essas outras secretarias uma forma de melhorar. Nós estamos conscientes de que não estamos passando pelo melhor momento da questão da coleta de lixo. Existem diversos fatores. Arrisco dizer que passamos pelo pior momento da coleta de lixo. Exatamente. Assim, eu tenho dados, eu não lembro o número, tá? Não vou falar um número aqui, mas foi feito, eu conversei com o pessoal da Secretaria de Obras, foi feito uma ferição e realmente, eu não sei o que aconteceu, Xanxerê está produzindo 40, 50 toneladas a mais do que produzia normalmente, também tem isso, né? Mas eu não sei dos detalhes, eu sei que está sendo feito um novo termo de referência para a contratação de uma nova empresa, com novas características, inclusive nesse novo vai ter alguns ecopontos de recolhimento, onde as pessoas vão poder deixar esses materiais, e aí diz respeito à nossa secretaria, mas eu, assim, para falar do lixo, eu não sou a pessoa que tem todas as informações, tá? Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos, por disponibilizar esse tempo. E para passar a régua, existem 30 dias para ser liberado um licenciamento no município. Isso, se está dentro dos 30 dias, não tem atraso. Nós temos 30 dias para fazer análise. Então a pessoa encaminha um projeto e nunca leva 30 dias. A pessoa encaminhou um projeto lá, seja de arquitetônico, arborização, supressão, seja o que for, aquele projeto teria 30 dias para ser analisado. A gente nunca leva isso. Mas acontece muitas vezes a gente pedir complementações, né? Aqui o técnico às vezes fica com uma dúvida. Olha, ali naquele local eu conheço lá e tem uma nascente, você não colocou no seu projeto, né? Ou você esqueceu, ou às vezes eu preciso lá olhar essa nascente. Aí o empreendedor tem que mandar uma nova versão com aquela nascente. Eu fiz questão etc, de pontuar essa questão porque sei da nossa grande audiência no ramo empresarial e algo que precisa ficar muito claro, até para evitar esse conflito de informações. Secretário, muito obrigado. Eu que agradeço e a gente fica à disposição lá de qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida, esclarecer ou nos ajudar também. A gente não é o dono da verdade, né? Nós não somos. Então, se tiver dúvidas, sugestões, o caminho melhor seria por aqui, a gente está lá de portas abertas, tá? Perfeito. E eu agradeço o espaço aqui, Guilherme, e a Rádio Princesa. Nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente aqui de Xanxerê, na 101 FM, Carlo Antunes, falando com a gente um pouquinho sobre as atividades na secretaria. São 7h52, com a força de Master Truck, Brasão, Neuza Despertar, Gale Máquinas e Drogaria Celipan. A gente volta já.